É o segundo programa que me limitam, acho que é alguma coisa comigo. Eu tô gravando também agora. Consegui gravar, vamos ver se vai direitinho dessa vez. E é bom ter bastante gente gravando pra gente ter certeza que não vai se perder. Outra coisa, já começando então, indo pras vias de fato. Eu e o Dani, a gente conversou um pouco no WhatsApp e a gente tá pensando em criar uns vídeos curtos pra vocês no YouTube. Pra aquelas aulas que a gente posta no YouTube eu acho meio longo. Fica 1 hora e meia de vez em quando. Quando eu não divido em 2 vídeos, fica um vídeo só de 1 hora e meia. O que vocês acham da ideia de gravar pequenos vídeos reafirmando uns conceitinhos de geografia? Acho bom, Sor. O que vocês acham? Que nem a Sora de Bill tá fazendo, né? Tipo, Isso, que nem a Carol tá fazendo, é uma boa. isso. Acho show, Sor. E vocês. Tá. Então a gente vai dar seguimento a essa ideia. A gente ainda vai postar essa aula online para quem quiser rever a aula toda. Só que agora vai ter esses vídeos curtos para quem não tiver tempo e não quiser, não consegue também, para quem tem dificuldade com esses vídeos maçantes e compridos, né? E a gente vai partir para essa nova modalidade também. A gente tá um certo tempo de silêncio já agora, eu acho que então a gente pode começar. Ainda. Sim. Geomorfologia, segunda parte, né? São os processos que vão moldar tudo aquilo que foi erguido na primeira parte. Tá? Começando aqui, a gente pode até já começar discutindo, Dani, com eles, essa imagem aqui da foto. Onde vocês acham que eu tirei essa imagem aqui? Que lugar que é? Torres. Torres, né? A Litoral Guarita brasileiro? e a. Uhum. Isso. E Torres faz parte de qual. De qual compartimento geomorfológico do estado do Rio Grande do Sul? Que esses morros nos lembram que a gente falou já com vocês? Podem escrever quem não quiser falar, mas aqui a ideia é também que essa imagem nos lembra o que, Dani? O que essa imagem nos lembra? Porque a gente já trabalhou com eles. Essa imagem aqui é muito. Tem todo aquele processo que a gente explicou de derramamento de lava, de afastamento dos continentes. Essa imagem aqui representa bastante isso. A gente vai até. Acho que dá pra. O zoom ajuda bastante. O afastamento das placas, quando aconteceu no Cretáceo, entre a placa africana e a americana, jorrou muita lava, né? Muito material rochoso expelido. E nessa divisão, a gente teve essas criações aqui, que resistiram às intempéries do tempo e estão aí até hoje. Até a própria frase que eu falei agora, intempéries do tempo, a gente vai ver na aula de hoje. Porque o que é uma intempérie? Por que a gente usa isso? Essa expressão intempérie? Porque vem de intemperismo, né? E uma coisa boa de se notar, como a gente falou, derramamento de lava, toda essa rocha mais esbranquiçada é esse derramamento de lava que a gente tanto fala, que é essa parte que derramou lava, solidificou e criou a rocha basáltica, tá? Então, como foi bastante erodido, as coisas são bem elevadas ali, né? Tem esses grandes essa área toda elevada, você pode pensar que toda essa região era desse tamanho. Então, a erosão acabou comendo bastante dessa parte, levando para o mar e para o resto do continente. Boa noite, Larissa. Entrou agora mais uma colega de vocês, pessoal, avisando. Boa noite. E é isso. Essa é a razão dessa foto e para a gente também retomar já um pouco do que a gente viu e pensou na aula passada, né? Vamos lá adiante, se eu conseguir. Aí, ó. Aqui eu quis falar para vocês uma coisa que eu não toquei na aula passada. Quando a gente falou de camadas da Terra, a gente não discutiu sobre as diferenças entre a crosta continental e a crosta oceânica. E se vocês pensarem, é bem intuitivo que a continental é menos densa e mais antiga do que a oceânica. A oceânica, por ficar no oceano e ser essa camada mais fina,
ela suporta muito mais peso. E para ela suportar muito mais peso, ela tem que ser mais densa. E ela é mais jovem. Por quê? Por que a crosta oceânica é mais jovem que a continental? Porque se vocês pensarem na imagem de Torres aqui, nessa própria formação, na separação entre as placas americana com a placa africana, esse afastamento, essa divergência, vai gerando um novo material rochoso, que é mais jovem do que aquele que está lá na ponta, né? É um pouco intuitivo para mim isso, porque eu parei para pensar sobre isso, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer? É como se quando ela Por se que que é? afastasse, abrisse um buraquinho, tipo, um buraco ali. Isso, vai criando uma matéria nova ali, né? Quando se sai do chão, vai criando um material novo, né? Ah, tá. Então não tem buraco. Vai abrindo um buraco, isso aí mesmo. E é nesse afastamento que faz essa diferença entre a camada continental e a camada oceânica, e a crosta oceânica. E também, pensando nesse processo de separação entre o continente aqui, que é exemplar, a parte superior da crosta continental é formada de rochas graníticas e a parte inferior de rochas basálticas. O que isso tem a ver entre uma rocha? Qual é a diferença entre uma rocha granítica e uma rocha basáltica? Por que elas são diferentes? E por que Você a me crosta lembra por oceânica... causa do que uma entra mais fácil a água do que a outra, ou alguma coisa assim. Tem a ver Tem com umas o relações. resfriamento. Tem a ver com o resfriamento da rocha. A crosta oceânica na maior parte, ela é feita de rocha basáltica, porque rochas basálticas são rochas intrusivas. Elas resfriaram mais devagar em relação às rochas extrusivas, que resfriam mais rapidamente. Pensem assim, quando o material rochoso é expelido, nesse encontro de placa oceânica com a placa continental, existe um magma que é liberado ali. Vocês concordam comigo? E nessa liberação do magma, esse magma, ele é puro magma, ele não é rocha ainda. E quando ele entra em contato com o ar, ele resfria. E nesse contato com o ar, ele resfriou muito rápido. E a cristalização da rocha não se formou tão perfeitamente quanto uma rocha que se forma no interior da Terra, onde ela resfria mais devagar. Ou seja, a rocha intrusiva, ela é melhor cristalizada, ela processa por uma cristalização mais perfeita, porque ela resfria num tempo mais longo. Ao contrário da rocha extrusiva, que ao ser expelida e jogada na nossa atmosfera, ela tem um choque térmico muito rápido e ela resfria muito rápido, e a cristalização dela não é tão boa. E essa é a principal diferença entre as rochas graníticas e basálticas. São dois grandes grupos de rochas, né? Uhum. O basalto é um tipo de rocha e o granito é um tipo de rocha. Só que a gente fala rochas graníticas e basálticas porque é um grande grupo de rochas que se comportaram dessa maneira e se formaram dessa maneira. Alguém tem alguma dúvida sobre a diferença entre a crosta continental e a crosta oceânica? Então, Acho que só não. isso que eu queria apontar para vocês, que a crosta continental é menos densa e geologicamente mais antiga que a crosta oceânica, que é por sua vez mais jovem e mais densa. Enquanto a crosta continental é formada de rochas graníticas em cima e de basáltica embaixo, a oceânica maior parte é um extrato quase homogêneo de rochas basálticas. Vamos acelerar um pouco e partir para o novo slide. E aqui esse é um esquema do relevo oceânico, porque essa separação formou um relevo. Vocês concordam comigo? Que nessa separação dos continentes, nessa formação de continentes e separação, se teve uma nova formação ali. E o relevo oceânico inclui diversas formas de relevo. As principais são a plataforma continental, o talude continental, o sopé, e essa região aqui, ó, que não tem nome, que seria o chão mais horizontal, a gente chama de... esqueci o nome. Planície abissal, tá aqui.
Essa partezinha aqui é a planície abissal. Outro desenho do relevo oceânico que não tem aqui representado seriam as dorsais oceânicas e as fossas abissais. As fossas abissais seriam uma grande depressão que tem no fundo do oceano. E as dorsais seriam tipo um vulcão que tem embaixo do oceano, que é onde é expelido o material rochoso, onde acontece o processo de vulcanismo no oceano. Vocês entenderam o que são as dorsais e o que são as fossas, nesse caso? Sim, senhor. Sim. Ô, senhor, Vocês conhecem aquela. a Eu lembro fossa- que sempre. Tem uma Pode falar. que é, tipo, divide a América e a África, né? Bem no meio. Aquilo é uma dorsal, né? Sim. Dorsal Que eu lembro que é mesoceânica uma. atlântica. É um corredor. Isso. Isso mesmo. E o dorsal vai se formar a partir do afastamento de placas, enquanto as fossas vai ser o encontro de placas. América e a Ásia. Outra- América e África. Ah, tá. Mas tem Horrível. dorsais também no Atlântico, tem dorsais opostos também. E lá, essa crosta aqui continental a gente pode chamar de América. E essa crosta oceânica a gente poderia chamar da placa da placa africana. Se a gente pensasse do outro lado, esse mesmo esqueminha aqui, entre onde tem o continente e o oceano, lá do outro lado a gente tem uma fossa. No encontro do outro lado da placa, a gente tem uma fossa abissal lá. E pela aquela região a gente tem a fossa mais famosa do mundo, né? Vocês sabem qual é que é? A mais profunda que a gente tem no planeta? É a Fossa da Mariana. Isso, Tem quando que abrir o microfone eu ia falar Fossa da Mariana. Das Marianas, né? Isso. E qual é a profundidade dessa fossa? Só por curiosidade. Ela tem 12 km de profundidade. A cada 10 metros de profundidade é 1 atm, né? Vocês já aprenderam isso em física? Ou seja, lá embaixo, a 12 km de profundidade, são assim, ó, não sei quantos 1000 atm de pressão atmosférica em cima da tua cabeça. Inclusive, tu nunca poderia, nenhuma pessoa pode chegar lá, né? Porque A gente já chegou isso dilaçaria. a ver o final disso ou não? Acho que a gente nunca conseguiu chegar, né? Eu acho que toda vez que manda uma sonda, ela é destruída pela pressão Ela- e a gente nunca descobriu. Ela né? implode, né? Mas sabem ao certo, É tipo, bizarro. certo que é 12 quilômetros? Pode ser mais? Sim, sabe? Não, isso não, porque a gente tem produtos, Ah, tá. a gente tem satélites hoje em dia que conseguem medir através do ecossom, assim, uma parada. O A gente radar, tem essas como coisas. medir a profundidade. É, radar. Ah, mas Eu também, esqueci né? o nome. É o radar geofísico, eu acho que é o nome. Tu manda um som, quando volta, daí tu sabe Isso. a profundidade, né? É uma viagem física. Enfim, outra coisa que é importante pontuar desse esquema do relevo oceânico, para vocês saberem também, que a plataforma continental representa só 10% do oceano, mas representa 90% da pesca mundial. Toda a pesca mundial, 90% da pesca mundial é feita nessa região aqui, da plataforma continental. Embora ela represente apenas 10% de todo o oceano. É intuitivo também, pelo menos para mim, que é na plataforma continental que se concentra a maior parte das formas de vida, né? Porque conforme tu vai descendo, aumentando a profundidade, é mais difícil existir vida. Inclusive na Fossa das Marianas são pouquíssimos tipos de seres vivos, de micro-organismos que conseguem viver lá. Porque é muito profundo e é uma complexidade que é difícil de qualquer ser vivo manter uma vida. Até trazer coisas de lá não é muito fácil, não. Tipo, peixes, as coisas que vivem nesse local, eles morrem quando traz pra gente. Aquelas criaturas abissal, que são uns bichinhos meio estranhinhos, eles vêm dessas fossas, né? Isso, é que eles não...
Tem que sobreviver de algum modo, então eles ficam todos bizarros, né? Sem visão, só função de luz. É isso, Aquele só por peixe, curiosidade, a gente... Improvs, aquele peixe que aparece no Procurando Nemo lá nas profundezas, né? Aquele que tem uma lanterna, uma luzinha na frente da cabeça. Sim. Que a Esse aí luzinha é lá são embaixo. bichinhos. É lá Aquele é um embaixo. exemplo de um animal, de um peixe que se desenvolveu para esse tipo de região, né? Então, E tá. aqui, Fala dos pode agentes. falar, vai lá. Tá, fala dos agentes exógenos, tá? Na aula passada a gente falou dos agentes endógenos, que são todo aquele processo de tectonismo que empurra as coisas para cima, causa terremotos, afasta as placas e acabam criando consequências nas placas tectônicas. Não, nas placas continentais, que é as grandes cordilheiras e fossas abissais. Aqui a gente vai ver os agentes que acabam moldando as nossas montanhas, em que a gente vê que acaba desgastando essas montanhas e criando material para se desenvolver a vida nos continentes, né? Então, mas o importante agora é de salientar que a gente vai tratar de dois agentes muito importantes, que é o intemperismo e a erosão. Intemperismo e erosão, às vezes a gente acaba se confundindo achando que são sinônimos, mas eles são processos bem diferentes. O intemperismo tem o químico e o físico, a gente vai mostrar cada um deles separadamente, mas é o processo de enfraquecimento de qualquer material rochoso, de algum meio. Então, tu vai quebrar ele ou vai enfraquecer quimicamente, e que daí vai proporcionar uma facilidade para ocorrer a erosão, que é esse arranque de material. Que a gente pode mostrar bem ali é todo um processo, né? Na imagem é isso, o intemperismo vai sofrer ali naquela parte mais esbranquiçada ali, toda a parte branca, mas mais meio azulada, cinzentada, e a erosão vai tirar esse material e vai depositar em algum outro lugar, que é o sedimento de erosão, que pode ser areia, pode ser são rochas um pouco menores do que a rocha originária, então é um ciclo até o final nas nossas praias, que é aquela areia mais fina, né? A gente vai ver cada um desses processos. Quer salientar alguma coisa, Léo? A única coisa que eu queria salientar era ali em relação que os agentes... Quando a gente viu semana passada os agentes endógenos, e hoje a gente está vendo os agentes exógenos, a gente tem que pensar em cada um desses grupos assim, ó, entre agentes modeladores do relevo criativos e agentes modeladores do relevo destrutivos, né? Enquanto as forças endógenas, em sua maioria, criam relevo, né, criam formas, os agentes exógenos destroem essas formas e modificam, né? Por isso que agora a gente vai diferenciar. Existem, na realidade, 3 tipos de intemperismo, né? Aqui a gente fala um pouco do intemperismo físico e químico, e existe também o intemperismo biológico. O físico é a desagregação e quebra do material, a separação de seus componentes, sem que haja uma mudança na sua composição química. Ou seja, o intemperismo físico seria mais literalmente assim, ó, a quebra do material, sem mudar a sua composição. Um exemplo pode ser raízes, quando quebram um material onde a planta está fixada. Isso a gente vai trazer desenhos depois. E o químico já é a modificação molecular da rocha. É uma questão mais interna da rocha. Não é tão visível e é geralmente ocasionado pela hidrólise, que é um processo causado pela água, né? Que transforma aquele material rochoso dissolvido em alguns componentes. Ou seja, tu pega um agregado químico, uma rocha, e ao adicionar água ali, tu altera completamente a química dela e tu transforma em algo, na maioria das vezes, totalmente novo. Vocês devem ter visto bastante em química que a água é um solvente universal. E no intemperismo é uma das que mais causa esse fenômeno. Então, a água vai mexer molecularmente com as rochas em geral, né? Mas até chegam a... Um bom exemplo, acho que a gente não chega a trazer foto, as estalactites, vocês já sabem o que é isso? Que é aquele nas cavernas que a gente vê em filme, que fica aquelas pontas nas cavernas. Aquilo ali é a água interferindo com a rocha acima das nossas cabeças e trazendo um material, dissolvendo aquela rocha de uma função molecular.
Geralmente é calcário, né? Geralmente é isso. Calcário, que é muito fácil de dissolver na rocha do que outras partes daquela rocha. Então ela vai levando, vai lavando e vai trazendo mais para baixo, vai secando quando vai chegando mais na ponta e vai cada vez crescendo cada vez mais com aquele tipo de formação. E em contrapartida vai pingando, então vai subindo mais. Então tem momento que elas duas vão se encontrar sempre, uma estalagmite e uma stalagmite, e daí formar uma coluna. Esse é um bom exemplo. A chuva ácida é um exemplo de descarbonização do solo e seu enfraquecimento, e a oxidação é um processo químico. É um outro processo químico, no caso. Né? A oxidação, né? Aí que tá, você tem que pensar que o intemperismo químico a gente não visualiza tanto, mas ele acontece ao mesmo tempo que o físico. Porque enquanto o vento está quebrando o material, a chuva muda a composição do material e também a oxidação ela muda a composição física também. O vento, gente, além de fazer a desagregação física, além de arrancar o material da parede, a rocha exposta, o vento também muda a composição. Porque toda vez que o vento passa, ele também distribui o quê? Oxigênio. E o oxigênio também é um componente químico muito importante no nosso ciclo da vida terrestre. E ele altera quimicamente também aquela rocha. Sempre lembrando, o oxigênio também é um elemento químico, né? Por isso que a oxidação, se tu pensar nela enquanto um processo físico-químico, ela pode ocasionar um intemperismo que é tanto físico quanto químico, né? Ela tanto quebra o material e faz a sua desagregação da sua posição inicial, quanto ela modifica quimicamente a rocha. E aqui o intemperismo biológico, que é feito na maioria das vezes por bactérias, né? Do intemperismo biológico vocês têm que lembrar principalmente das bactérias, porque elas também alteram as rochas, né? Através da decomposição dos materiais orgânicos, relacionado normalmente a animais e às raízes das plantas. E ela gera essas visualizações aqui. Por exemplo, uma raiz de uma planta, ela é um biológico, um ser vivo, né? Que altera a rocha, realizando a sua fragmentação, ó. Uhum. Enquanto ela também faz a A raiz não era física? Aí que tá, você tem que entender que é um processo conjunto, né? Ela é física porque se tu pensar no movimento da rocha entrando, mas tem que entender que também que as raízes podem se fixar dentro da rocha, que é diferente do movimento físico de apenas um tronco se metendo lá no meio da rocha, entendem isso? Digamos assim, eu tenho uma plantinha num baldinho cheio de pedrinha dentro. Sim. Se a raiz vai empurrando a pedrinha, é físico. Não Agora, chega, se eu não tenho é... uma rocha e quebra essa pedra, é biológico? Não, a questão de empurrar é outra coisa. Empurrar é só aquele ser vivo crescendo ali, né? Mas se quebrar, no processo que quebra, vai ser físico, e se for uma planta, vai ser físico e biológico. Como o Léo salientou ali antes, o próprio oxidação, ela vai ser física, vai lixar a rocha com o passar de vento, mas também vai oxidar quimicamente. Então, às vezes, certos tipos de intemperismo acontecem os dois tipos, tanto físico quanto químico, químico e físico, biológico e físico. Então, sem conjunto sempre ali, não é geralmente muito separado, assim. Vocês têm que entender que essa diferenciação entre os intemperismos, né, é mais didático do que realmente acontecendo. É mais para melhorar nosso entendimento dos processos do que realmente acontece um de cada vez. Vai lá o intemperismo químico. Agora vai o intemperismo físico. Compreendem essa parte? Mais ou menos? Alguma dúvida? Algum comentário? Fátima? Tranquilo, senhor. Bom de falar de intemperismo biológico, que esses animais, o limo, esses animais que agora eu não sei qual o tipo de filos, as coisas, não sou bom de biologia tanto assim, mas eles são um tipo de intemperismo que vai ser um dos primários, assim, em uma região que, por exemplo,
tá totalmente devastada, assim, sem muita vida, eles vão ser os primeiros a surgir, vão degradar aquela rocha para formar um solo, para formar um lugar mais propício à vida, assim, é um tipo de ser vivo que é muito importante para a formação para a revitalização de lugares. Lima É para ver como a vida se origina em qualquer lugar que tem água. Pode ser até escuro, lugares que tem... O principal, normalmente a vida se cria onde tem água. O limo é um exemplo deles, né? O limo se prolifera onde não tem tanta incidência de água, de sol, né? Mas onde tem água. E o limo, eu acho, não tenho certeza, mas o limo a gente esquece, mas a maioria dessas que acontecem em temperismo biológico, por exemplo, nessa rocha aqui, são fungos, né? É o fungo, isso aí. Fungos normalmente são seres vivos. Fungos normalmente são seres vivos que não se proliferam onde existe muita luz e muita ventilação. Mas onde tem água, eles estão lá. O fungo é muito fã da água, mas não é fã do sol, nem do vento. Vamos mais adiante. Essa é uma demonstração do intemperismo, né? Bem físico esse Qual já. é Né? Tu ia temperismo perguntar. bem físico, isso. Eu ia perguntar pra eles, né? E agora, tu explica esse esqueminha aqui, que eu vou Sim, beber sim. uma Tá certo. Aqui a gente vê uma formação com intemperismo, como temperismo age na própria formação do solo. Então, ali na primeira imagem, a gente tem o leito rochoso, bem duro, bem não tão intemperizado, e de acordo com a passagem de séries de agentes, né, o inicial ali, bem a água e a chuva vai ser bem constante, aquela rocha vai se desgastando, aquela rocha bem dura anterior vai começar a se desgastar, que vai facilitar a entrada desses pequenos fungos, dessas pequenas plantas, vai desenvolver cada vez mais esse material rochoso para um solo, que a gente geralmente diz esse primeiro parte mais temperizada, mais acima é o horizonte A, e quanto mais indo para baixo, a gente vai aumentando esse horizonte B, horizonte C. Então, a gente vai vendo esse desenvolvimento do solo em função do intemperismo, e cada vez mais sendo afetado, principalmente pelo intemperismo biológico. Esse esquema aqui, quando a gente... Vocês estão vendo que a gente está olhando o solo de uma maneira, de perfil, assim, como se estivesse encarando embaixo da terra? Essa maneira, quando a gente visualiza assim, a gente chama de perfil de solo. E esse perfil de solo vai aumentando conforme o intemperismo vai criando mais solo, né? Porque uma coisa é rocha, outra coisa é solo. Vocês têm que entender isso. Se já vocês não entendem também. Cada um. Mas isso é a diferença entre o material rochoso e o solo em si. E a partir do intemperismo vai desagregando cada vez mais a rocha, vai diminuindo o tamanho dela e vai criando solo. E cada perfil de solo, cada faixinha a gente vai chamando de horizonte. E conforme tu vai aumentando esse perfil de solo e formando mais solo, quebrando as rochas cada vez mais, tu vai aumentando os horizontes. Tu tem o horizonte A, o horizonte B, e depois tu já tem o horizonte C, que acaba ali, porque não diverge tanto mais. Os horizontes são criados a partir da divergência entre cada fase, cada momento da desagregação da rocha. E aqui demonstra bastante como o intemperismo afeta a própria cultivo que a gente sempre desenvolveu, né? Quanto mais desenvolvido um solo, maiores os horizontes, mais rico de nutrientes eles acabam se formando, principalmente aquela região mais superficial, que ali, além de solo, tem muito material biológico também, geralmente. Você tem que... Esse é um bom exemplo aqui, ó, de um intemperismo, que é ao mesmo tempo físico, químico e biológico. Esse é um baita exemplo aqui desse quadrinho, para vocês pensarem como o intemperismo acontece todos ao mesmo tempo. E também tem várias aqui coisas que a gente não vai debater sobre essa figura, que a gente podia passar a noite inteira só falando da geografia sobre essa figura, porque cada vez que tu aumenta o perfil do solo, tu diminui a distância até o lençol freático, né? E tu aumenta também, e assim tu vai criando os lençóis freáticos, né? A partir do momento que a rocha que a água vai como é que é a palavra? Perpecolando o solo,
Não, acho que não sei se é muito. Eu não lembro que a Nina falava. Não vou lembrar. Percolação, eu não lembro. Mas enfim, que vai penetrando o solo. Assim se cria os lençóis freáticos e os aquíferos, né? Uhum. Mas são processos de milhões de anos, não é um dia, não é uma chuva de uma noite, né? Lembrando que geralmente esse tipo de rocha, leito rochoso muito rígido, né, é aquela rocha ígnea, aquela rocha mais vulcânica, que aos poucos vai sofrendo temperização, vai formando outros tipos de rocha. Daí são rochas sedimentares, metamórficas, que a gente vai desenvolver mais. E cada rocha se desintegra com maior ou menor facilidade. Varia, né? Dependendo muito da sua composição. Essa é aquela imagem que a gente já mostrou, só que aberta, né? Da raiz tomando conta da rocha. E aqui a gente tem a erosão. Pode dissecar um pouco essa... Então a erosão vai ser, após o intemperismo, vai ter outros agentes que vão escavar aquela rocha fragilizada, né? Aquele material rochoso fragilizado. E são uma série de agentes, a gente vai passar por cada um deles, pode acabar sendo meio maçante, desculpa cada um, mas vamos mostrar a imagem, se vocês quiserem perguntar bem, tipo, a gente vai falando. Então a gente tem esses agentes que vão modelar o solo a partir do enfraquecimento, a partir do intemperismo. Muitos desses agentes são muito importantes para a modelação, mas acabam sendo intensificados, às vezes, por ações humanas, né? Que a gente pode até enfatizar isso. Mas o primeiro agente que a gente vai falar vai ser a erosão eólica, que é a partir do quê? Eólica vem do quê? Vento. Eu li pelo que tu falou, vento. Então, a erosão eólica é uma erosão bem visual, né? Que todas elas são bem visual, mas essa aqui tem uma coisa que esculpe umas coisas muito bonitas, né? Que geralmente são essas formações rochosas em deserto, esses locais que o vento é extremamente constante, ainda mais pela diminuição de pressão, que a gente vai ver isso sobre climatologia, que o vento é extremamente constante, noite e dia. Isso vai fazendo com que o vento mais superficial carregue partículas, pequenas areinhas, e lixe a base dessas rochas. Vão lixando. Esse tipo de lixamento causado pelo vento é erosão por abrasão. Tá? Então, na eólica, a erosão vai ser por abrasão. Vou falando nesse lugar. O pessoal o vento faz bastante barulho, geralmente acaba tendo alguns locais que o vento acaba cantando até, porque essas regiões acabam deixando espaços pequenos para o vento passar, buraquinhos, e eles vão passando, pode até fazer uns barulhinhos no meio do deserto. Então, a erosão eólica vai formar essas formas esculturais, né? E vai erodir por abrasão. E outra coisa sobre a erosão por abrasão, vocês têm que pensar que, por ser esse movimento de abrasão já ser, o vento vai lá, arranca rochas, né? Arranca pedacinhos da rocha, e com esses pedacinhos da rocha ela começa a lixar mais rocha. Esse movimento, pelo efeito gravitacional, vai ser sempre acontecer na base das rochas, né? Ou seja, o intemperismo vai acontecer de forma mais intensa na face basilar do material rochoso. E é por isso que pode formar formações como essas, onde o topo é mais largo do que sua base. Porque enquanto a base sofre apenas o intemperismo do vento, a erosão eólica, embaixo tu tem também, além da erosão eólica, a erosão por abrasão. E é por isso que a gente tem, em vários lugares do mundo, esse tipo aqui de relevo. Ok, pessoal? Tudo ok daí? E alguma dúvida, algum comentário? Outro ponto que tu chegou até a comentar antes é da oxidação. Você nota que essas rochas têm uma região, às vezes, muito avermelhada. Isso é o efeito da oxidação do próprio material rochoso. Lembra? Meio que enferrujou o material rochoso quando a gente fala de oxidação, tá? Porque
Nosso planeta é muito rico em ferro, então geralmente sempre tem uma composição de ferro nesse material rochoso que acaba oxidando com o vento. Ou com água, né? A gente tem todos esses processos. Mas o vento, nesse caso aqui, oxidando e deixando essa coloração avermelhada. Exatamente. A gente pode pensar que enferrujar é literalmente a mesma coisa que oxidar. Uhum. O nosso Quando a gente sangue vê lá enferruja na também. praia, quando a gente vê na praia a grade lá das coisas tudo enferrujada, pensem nisso. Prof, chega a imagem mais pra trás, por favor. Isso, obrigada. Quer escrever? Sim, provavelmente. Quero sim. Então dá uma Os esperar um slides pouquinho. vão estar no... A gente vai postar os slides depois no Classroom pra vocês, não se apavorem, se não conseguir copiar tudo. E o vídeo também tá sendo gravado. Sim, sim. E o vídeo também está sendo gravado e vai estar disponível lá depois. Como a gente comentou antes pro pessoal que tinha chegado mais cedo, e que tem pessoal que entrou depois, a gente vai gravar uns videozinhos curtos também, que não sejam tão maçantes quanto assistir a aula, para vocês também não ficarem pendentes de assistir uma hora de uma aula de 1h30, né? Eu sei que tem a vida da gente é corrida e nem todo mundo dispõe do tempo e da vontade para isso. Ok, acho que... Podemos seguir então? Foi? Foi? Certinho. Então vamos lá. Esse é um outro tipo de erosão, que o nome é bem intuitivo, né? Fluvial é causado pela passagem de água de um rio ou de um mar. É basicamente isso. Com a força da correnteza, ela também arranca o material por onde ela passa, né? E transporta ao longo de todo o percurso do rio. Essa é uma outra coisa que eu queria falar antes de entrar mais detalhadamente sobre a erosão fluvial. É só destacar mais uma vez para vocês, se não tem ficado claro, que o intemperismo é a quebra, a erosão é o transporte e a sedimentação é quando para. Vocês têm que pensar no intemperismo como um movimento de quebra do material e a erosão quanto movimento de transporte do material, que a erosão segue movimentando, né? Segue em movimento até chegar em algum lugar, seja pelo vento ou seja o curso de um rio, em algum momento o vento para e deposita areia em algum lugar, sedimento em algum lugar, e o rio faz a mesma coisa. Só queria ressaltar essa diferença entre o intemperismo, a erosão e a sedimentação. Vamos lá, seguir adiante. E a erosão fluvial causa uma coisa chamada assoreamento, que tem a ver com a retirada de uma grande quantidade de material das margens de um rio e acumula muitos sedimentos em seu percurso e é intensificado pela ação humana. Muitos rios sofrem com um processo chamado de assoreamento, com a grande quantidade de material retirado das margens do rio, acumulando muito sedimento em seu percurso e é intensificado pela ação humana. Esse desenho aqui embaixo é um exemplo de assoreamento. Quando um curso de rio, através das suas afluentes, recebe muita sedimentação, pensem numa encosta de rio. E essa encosta sofre muito intemperismo e muita erosão. A retirada desses sedimentos ao longo de vários morros vai percorrendo todo o rio, e o rio tem uma certa capacidade de aguentar o transporte de sedimentos. E em algum momento, nesse transporte de sedimentos, ele não aguenta mais e começa a depositar. A força da água não é tão intensa ao ponto de continuar carregando esses sedimentos e começa a fazer o assoreamento do rio. Normalmente, não é que não aconteça esse processo
por efeitos naturais. A natureza é bem capaz de fazer isso, só que hoje em dia tem acontecido muito mais assoreamento devido à ação humana, devido a atividades ao longo do rio que geram esse desprendimento de sedimentos. Uma das consequências dele é o próprio alagamento de regiões que antes não se alagavam. Então o rio vai acabar correndo para outro lugar. Tá? Vamos falar isso em... como é que é? Problemas climáticos e outros problemas que a humanidade causa no planeta Terra. Né? E ao tratar sobre a erosão fluvial, a gente não pode escapar sem falar dessas palavrinhas-chave aqui que vocês têm que se acostumar com elas. Talveg, ravina, vossoroca, cânion e meandro. Todo mundo aqui sabe o que significa essas palavras? E como que elas estão relacionadas com o temporismo fluvial? Alguém quer escrever alguma coisa no chat? Não precisa falar, quem quiser. Eu só vi, acho que 2 delas. Quais? Eu só sei dos Canyon porque meu pai vai lá ver. Eu acho que são todos meio que consequências da erosão fluvial. Não tenho certeza, eu só conheço o cânion e ravina. O que é ravina? Ela desligou a câmera. Tu desligou, desculpa, a microfone. Então, eu disse que eu sei o que é. Vai explicar. Mas, só para pensar aqui, ravina e vossoroca a gente vai relacionar com erosão pluvial mais para frente. Tá? E meandro tem a ver com esse tipo de curso de rio aqui. A gente chama de meandro um rio muito alagado e que é muito sinuoso. Esse rio é meandrado, a gente chama na geografia. Isso tem bastante no Brasil, ravina... né? Tem, porque... Porque se tu parar pra pensar também, assim, ó, começar a juntar toda a geografia, todos os conhecimentos da geografia, tu começa a pensar assim, ó, que os rios no Brasil são muito meandrosos, por quê? Porque a gente tem muito material orgânico sendo levado pelos rios, né? A gente tem muita vida. Ou seja, por outro lado, a gente tem muito sedimento sendo carregado pelos rios brasileiros. Se tu pensar na Amazônia, principalmente, né? Na bacia hidrográfica da Amazônia, porque lá é uma região muito rica e os rios são largos, né? Pensem nisso. Vão matutando essas ideias na cabeça, sim. E aí vocês vão entendendo toda a complexidade da geografia. Aí, ó. Um meandro bem específico. Que bonito. Mas só para lembrar vocês ali, o Talveg. O que é o Talveg? É a parte mais profunda de um rio. Tá? O rio vai sempre cavando cada vez mais, e ele vai formar geralmente, canyons em formato de V. Tá? Porque a gente vai ver esse formato muda dependendo de qual erosão a gente está falando. A erosão glacial vai formar em formato de U, mas o rio vai formar esses negócios, esses canyons em formato de V. Por que relacionar com vossoroca e ravina? Porque começa com uma ravina, passa uma vossoroca, e a partir de que atinge um lençol freático, e vai continuar, daí vai ficar com constante ali a passagem de água, e daí vai virar erosão fluvial, vai começar a ir para um processo de cânion, assim, para começar a abrir aquela rocha constantemente, com a passagem do rio. Tá? Isso mesmo. E aqui eu fiz um desenho ilustrando a Talveg, que seria essa posição mais ao meio do rio, assim. Queria deixar visível para vocês o que é a Talveg. Vamos seguir adiante. Então, aqui para relacionar com o que é a vossoroca, o que é o vossoroca, esqueci o nome agora, outra. A vossoroca ravina. Tem sem áudio lá. Ravina. Isso. Espera, fala de novo, Rafa. Isso, é ravina. Isso. Ravina, ela isso. falou certo. Ravina e a vossoroca, tá? Perdi os nomes. Então, a ravina e a vossoroca vão ser decorrências da erosão pluvial. Vamos lá, não confundam. Fluvial de rio e pluve de chuva, tá?
A erosão pluvial, tudo vai se relacionar a esse efeito que eu acho engraçado de falar, que é o efeito splash. O que vai ser o efeito splash? O efeito splash vai ser com uma gota de chuva, ela vem com muita força pela gravidade. Então, ela vai atingir um solo, geralmente o solo tem uma vegetação em cima, mas se tem um solo exposto, esse efeito splash vai ser bem mais intensificado, né? Ele vai atingir como se fosse um pequeno meteorinho e vai espalhar um pouco de material na sua volta. Uma gota de chuva não vai fazer muita diferença, mas uma constante gota de chuva, principalmente em um solo exposto, sem vegetação, vai começar a abrir o solo e vai começar a meio que moldar ele de acordo com a chuva. Constante chuva, quanto mais chove, também vai começar a passagem de um rio momentâneo ali, né? Um curso da água momentâneo. Dependendo da situação, ele acaba virando ali como se fosse a situação ali da chuva, né? Uma enxurrada, que isso é muito perigoso, principalmente em regiões suscetíveis a esse tipo de acontecimento. Perigoso para quem? Para nós, pessoas que às vezes acabam sendo colocadas em situações de risco, em locais suscetíveis a isso aí, por motivos de desconhecimento ou motivo de descaso da própria gestão municipal, alguma coisa assim, tá? Então, nós vamos... A maioria das pessoas... Pode falar, Alan, pode falar. Não, só queria pontuar sobre a enxurrada e o movimento de massa. Normalmente as famílias que passam pelos problemas causados por isso é porque falta de opção de morar em outro lugar. A gente sabe histórias de pessoas que trabalham com isso que já ouviram muitas famílias falando: a gente sabe que a gente mora num lugar de risco, a gente sabe que pode a qualquer momento o rio, a chuva levar tudo abaixo, só que a pessoa não tem para onde ir. Daí a gente tem um outro problema que é mais social, né? Causado por um processo físico que não tem a culpa de nada. Né? Tem a ver também com o desmatamento das encostas que... Isso, aí o pessoal do RJ também tem, né? Lá no Rio acontece todo mês de fevereiro, que tem muita chuva, janeiro e fevereiro, que tem muita chuva no Rio de Janeiro. Quem não tem condição acaba sofrendo com esse movimento. O desmatamento também acelera isso, porque se tem um solo exposto, é muito mais fácil de causar uma enxurrada. Então, erosão pluvial... É porque as árvores... Opa! Fala, Fátima, vai lá. É porque as árvores protegem com as copas o chão, né? É por isso. Isso, quanto mais... As raízes causam uma rede de segurança no solo que não deixa a chuva levar. Quanto mais exposto o solo, mais perigoso. Isso. E as raízes, mas principalmente, as copas nem tanto, também são um fator. Mas o que eu sei que mais causa segurança no solo é as raízes profundas que seguram e retêm o solo ali. Isso. No Rio de Janeiro é o exemplo máximo, né, de que a gente tem, assim, tipo, na TV, que a gente aparece bastante, é porque é a própria geografia do local, né, a gente tem muitos morros e montanhas no local, e isso faz com que as pessoas construíram casas lá por uma série de motivos, principalmente descaso social da própria gestão do rio, né, e pessoas acabam desmatando esse local, que facilita esse tipo de movimento de massa aí, que é a enxurrada, ou essa primeira fotinho aqui, é quando as chuvas às vezes são constantes, e isso faz com que a água infiltre abaixo do solo. Isso faz com que crie muita lama abaixo e material que acaba sendo mais lamacento, né? Um bolsão de água. Então, geralmente, ocasionado pelo solo exposto, sem nada para segurar, principalmente as raízes, como o Léo falou, em um momento aquilo ali vai ceder com a própria gravidade e quem está abaixo vai junto. Então, a gente tem esses desastres sociais, assim, que é muito triste de se ver. Então, é isso. Quer falar mais uma coisa? Aqui, ó. Outra coisa relacionada com a erosão pluvial, a lixiviação, que é essa lavagem do solo, que é levar solo que já está intemperizado, que às vezes, muitas vezes, pode ser plantável com a chuva. Isso acontece geralmente quando há muito desmatamento. E quando está muito desmatamento, cada vez mais exposição de solo, e a chuva vai começar a abrir esses buracos, que a gente chama de ravina, e vai desenvolver uma vossoroca. A vossoroca atinge ali o lençol freático, que faz com que
agora tem uma constante passagem de água ali e só vai piorar a situação. Só reiterando o que o Prof. Dani falou, que a ravina vocês têm que ver como um passo anterior a Vossorok, que é quando esse aprofundamento do solo chega ao lençol freático. Só isso. Que é um sulco, uma cavidade deixada no solo produzida pela força da chuva. Uhum. Ou seja, a ravina só é um processo que pode ocorrer devido à chuva. Se vocês verem em algum lugar a ravina causada por um outro tipo de erosão, Oi, desculpa. A ravina é um mini meandro? Não seria. Não. Seria Porque é a mesma teria correntinha que vai quebrando, não é? É que a ravina não vai ter uma corrente ali no meio. Assim, acabou formando parece semelhante assim, ao meandro, né? Porque constantemente a chuva vai passar por ali, às vezes, Ficou e buraco, vai então. seguir o caminho ali do solo. É aquele Mas... splash contínuo. Oi? É tipo aquele splash contínuo. Sim, o splash vai ser Exatamente. só uma consequência vai ser disso. Uma gota não vai ser tanta diferença, mas várias no mesmo local com solo frágil vai formar essa ravina. Tá, mas sim, eu entendo o teu ponto de que aquela voltinha ali parece um meandro, mas o meandro é só relacionado a rios, tá? E a outra coisa que eu ia pontuar é que a ravina tem que entender como um aprofundamento do solo. O solo está exposto, o efeito splash está acontecendo, e aos poucos ele vai entalhando o chão e formando uma ravina. Quando ele aprofunda demais, atinge o lençol freático, e o meandro, por outro lado, é relacionado com o processo que o rio faz ao transportar sedimento e depositar ao longo do rio. Isso vai causando o assoreamento daquele rio, e o assoreamento daquele rio, ao longo do tempo, vai meandrar aquele rio. O rio vai ficar cada vez mais com aquele movimento aqui, ó, circular, assim, ó, abalado, entendeu? Ou seja, o meandro é uma deposição de sedimentos que acontece ao longo de um curso de um rio, e a ravina é o aprofundamento da terra causado pela chuva. O entalhamento é como se criasse uma mini talveg no solo que vai o aprofundando. Entenderam? De Obrigada, senhor. nada. Vai perguntando. Vocês travaram um momento. Eu pensei que tinha perdido tudo que eu falei porque a câmera do Dani travou. Deu barra. Ah, certo. Ô, Swords, mas o lençol freático é tão, tipo, na superfície ou ele é mais baixo? Depende muito do solo, assim, que tu vai estar. Uhum. Tem Exatamente. Tem bolsões de água, às vezes, que estão mais perto da superfície, tem outros mais abaixo, tá? Tanto que o lençol freático tem umas certas quantidades que se tu vai no interior, numa fazenda, a pessoa tem um poço e ela tá retirando a água de um lençol freático, que tá mais superficial e não é uns 6 metros, 12 metros de profundidade, tu já conseguiu atingir uma certa quantidade de água. Só que um lençol freático grande mesmo, daí normalmente é mais profundo. Uhum. E também, como o Dani falou, varia de lugar para lugar, né? De solo para solo e de região para região. Tem regiões Tem regiões que ficam meio que tu tem que chegar meio no nível do mar, assim, meio que naquela. Isso. Normalmente. Mas é perto do litoral, né? E esses lugares que normalmente tu tem dificuldade para atingir um lençol freático, é normalmente um lugar que tem pouca chuva. Que a água entrou e se aprofundou e nunca teve uma outra quantidade de água adjacente em cima para deixar criar camada de águas para ficar uma mais perto do solo, uma mais perto da superfície. Conseguiram entender essa daqui? Alô? Uhum. Sim, o mouse tá trancando. Eu não consigo ativar o microfone às vezes. Quer falar? O que tá trancando? O meu mouse, senhor. Aí eu não consigo ativar meu microfone. Ah, tá, certo. Ah, tá.
Essa aqui é a erosão marinha, que é causada pelas ondas de origem do mar, né? Que realiza nas bordas continentais, que desenvolve as falésias e as torres que são presentes nas costas. E elas não são expressivas para se destacarem nas correntes marítimas de profundidade. E aqui a gente tem a definição de falésia, que seriam os grandes paredões rochosos na encosta marinha. Podem ser separados formando torres. Isso aí. Aquela imagem lá do início, assim como essa aqui é uma torre. À esquerda a gente tem uma torre e à direita a gente tem uma falésia. A gente tem que só saber que a erosão marinha forma esse relevo. Essa coisa muito específica que é a falésia. E a torre. A gente tem também, nas regiões mais em direção aos polos, a erosão glacial. A gente chegou a ter uma questão que falava de fiordes, não sei se tu lembra, acho que foi eu não vi. na aula passada. A gente deu? A gente deu uma questão daí fiordes, daí todo mundo, o que é fiordes? Não sei. Alguém perguntou. Isso aí. É o desgaste geológico formado pelo movimento de geleiras, podendo ser de altitude ou no próprio continente antártico. Ou seja, pode ser tanto em direção ao continente, em direção ao encontro da linha do Equador, ou pode ser no próprio continente antártico, ou seja, lá no Polo Sul mesmo. E esse processo erosivo causa a geração dos fiordes, que são formados a partir do movimento do vale em formato de U. A erosão glacial, por sua vez, ao se deslocar ao longo de um curso de um que viria a ser um rio, vocês têm que pensar que para o fiord acontecer, e para a erosão glacial acontecer de fato, tem que acontecer o quê? O degelo. Tem que acontecer o degelo glacial. O gelo tem que começar a derreter, e ao começar a derreter ele se movimenta. E ao se movimentar, no que um dia, aqui hoje em dia, essa é uma imagem atual. Há milhares de anos atrás, quando a gente ainda vivia numa era glacial, em algum momento começou a acontecer o degelo e toda a água que estava concentrada na superfície começou a derreter e começou a escoar, formando esses paredões em formato de U, que é causado pelo movimento de arranque do gelo, que começa a derreter e vai arrancando o material rochoso da montanha. Vocês entenderam isso? Pensem que até aqui em cima era tudo gelo. E esse gelo, uma hora começou a derreter. E ao começar a derreter, ele fez o arranque do material rochoso das laterais do rio. E a erosão glacial deixa essas estrias nos locais que tu pode ver que ele passou por ali. Por exemplo, aqui tu não consegue ver as estrias porque a gente tem o rio ainda hoje. Mas existem lugares que tu pode ver. Por exemplo... Opa. Aqui, se vocês começarem a reparar, tu vê que tem já umas linhas de arranque do gelo. Que normalmente são na horizontal, né? Como eu fiz antes, que são assim, mas aqui tem esse movimento aqui, Tu pode ver que nada mais é do que o arranque do gelo em cima da rocha, realizado sobre a rocha. Ok, até aqui, pessoal? Isso vai ser esse tipo de estria vai ser uma comprovação geológica de que ali já teve já teve uma era glacial em cima, já teve gelo em cima. Então, regiões às vezes que não a gente acaba nem imaginando que já teve gelo em cima, por essa resquício geológico consegue datar já mais de antigo assim e descobrir que ali já teve uma acúmulo de gelo em cima, e às vezes são regiões muito quentes, mas nossa, esse é um relato geológico que possivelmente teve gelo aqui nessa região. Onde, agora não vou saber onde pode ter esse tipo de coisa, mas acho que
Acho que regiões da China, eu acho que parece que tem isso. Na E a China. Islândia eu sei que tem vários fiordes. Sim. Isso. Mas essas são regiões que a gente pensa, a gente sabe que tem gelo, né? A gente sempre, lá, na nossa vida, assim, a gente sempre vai ter, durante muito tempo, vai ser o local frio. Mas com o movimento dos continentes, algumas regiões saíram de locais polares ou até muito frios, temperados mais frios, e foram para regiões tropicais. E daí agora não se acumula mais gelo, mas ainda tem resquício dessas estrias. Então quer dizer que, ó, isso aqui é uma comprovação de que esse continente se moveu para uma região mais quente. Eu desenhei aqui para vocês, para só reiterar, que a erosão glacial forma esse vale em formato de U, e o vale em formato de V é causado normalmente pelo vento ou pela erosão, ou seja, ou a erosão eólica ou a erosão fluvial, não a erosão glacial. Gravem que essas formas são importantes. A gente destaca aqui também que os fiordes são a forma de relevo resultante, e a morena também é o acúmulo de sedimentos que foi deslocado pelo degelo. Outra coisa, a água normalmente gera sedimentos arredondados, assim como o gelo, o degelo. O degelo e a água formam sedimentos arredondados, enquanto o vento gera sedimentos normalmente pontiagudos. Ou seja, se tu pegar uma rochinha bem pequenininha e tu vê que ela é arredondada, normalmente tu vai ver ela perto de um curso de um rio. E se tu vê um sedimento pontiagudo e imperfeito, normalmente ele é causado pelo vento, porque o vento diverge muito, né, ao longo do tempo. Tem a ver com os movimentos da erosão. Aqui também a gente pontuou que o degelo e a erosão glacial de vez em quando matam um jovem casal. Quando desprende Um iceberg. uma geleira, né? Quando gera um iceberg também matam um casal. Mas isso acontece, vamos pra frente. Seguinte. Esse aqui é um tipo de Os dois cabiam na solo porta muito sim. Os dois cabiam na porta. Isso é um fato. Isso nem é uma discussão pra mim, isso pra mim é um fato. Ela matou ele porque ele é pobre, só isso. E esse aqui é um tipo de solo muito específico que tem apenas normalmente nessas regiões polares ou as regiões de alta latitude, que é o permafrost. E o permafrost nada mais é do que um perfil de solo que é composto de terra, gelo e rochas permanentemente congeladas. Permafrost é o termo em inglês para esse tipo de solo. Na tradução para o português é pergelissolo. Ou seja, se um dia vocês verem na prova falar de permafrost ou pergelissolo, é a mesma coisa e é um solo, e é esse solo que eu acabei de descrever para vocês. Ele é feito de terra, gelo e rochas congeladas. Deve ser difícil de plantar em cima, né? Eu fico pensando, realmente eu não sei muito sobre permafrost. Inclusive o degelo terrestre, o aquecimento global, tem gerado o aquecimento e o derretimento desse permafrost, que é um grande problema para a humanidade, porque aqui dentro tem partículas de CO2, né? Tem toneladas de CO2 concentrados junto com o vapor da água que foi congelado, e esse derretimento libera mais CO2 para a atmosfera, que aumenta mais o problema ainda. Inclusive eu tinha lido, saiu uma publicação na revista Nature que falava que se continuasse o degelo de todo o permafrost do planeta, ia aquecer os graus em não sei quantos graus, não vou mentir para vocês, não lembro, mas ia aumentar a temperatura da atmosfera só com esse derretimento, sem considerar o derretimento da geleira, né? Que é uma coisa que se retroalimenta. O derretimento da geleira acelera o derretimento do permafrost, e o derretimento do permafrost acelera o derretimento da geleira. É uma coisa bem incrível. Isso é uma das resquícios de que nosso planeta antigamente era muito quente. Isso a gente pode falar mais em outro momento, mas ele foi se acumulando em certos bolsões, como permafrost, como petróleo, carvão, essa concentração de CO2, né, que
em carvão, em petróleo, em materiais que agora a gente está queimando para gerar combustível. Então, isso está voltando para a nossa atmosfera e só vai piorando a situação. A gente acaba trazendo de volta para a atmosfera uma coisa que já tinha sido tirada dela e colocada principalmente no solo, como permafrost ou em outras formas rochosas e já que a gente usa como combustível. Outra coisa que sobre esse movimento, é isso que eu e o Dani estamos falando, é um pequeno adendo, é um pequeno asterisco dentro dessa matéria. Mas, inclusive, são as geleiras que são responsáveis pela maior porcentagem do albedo terrestre. Tem isso, albedo. Se eu não me engano, 1/3 de todo o albedo terrestre é feito pelas geleiras. Ou seja, as geleiras mandam radiação de volta para a atmosfera, para o espaço, e não fica preso na nossa atmosfera. Com o derretimento das geleiras, o que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade do albedo terrestre e mais incidência solar vai ficar dentro do planeta. E não vai voltar para a atmosfera, vai ficar preso batendo aqui. São coisas que se retroalimentam, né, no caso. Uhum. Com o mundo... Ou seja, uma das coisas também que eu vi faz pouco, que uma das coisas que mais prende energia no nosso planeta é vapor de água. E quanto mais quente, mais vapor de água, e quanto mais vapor de água, mais quente fica. Então, a gente... é uma coisa difícil de mensurar, assim, quão é nocivo que a gente faz com o nosso planeta, né? E uma outra coisa, a gente se sente culpado um pouco, mas a gente tem que lembrar que são pessoas que causam isso. Tem nome, tem CNPJ normalmente também. E os dois principais países que poluem o mundo são a Rússia, não, são a China e os Estados Unidos. A China e os Estados Unidos sozinhos, cara, fazem quase metade de toda a poluição do planeta. É muita coisa. É muita coisa, cara, é muito CO2 que esses dois países soltam sozinhos. O Brasil tá em sexto, a gente não tá tão longe assim. E se eu não me engano, os Estados Unidos queriam sair da organização que tenta proteger e Eles não atrasar um assinaram pouco essa função, né? o protocolo. Mas eles estavam pensando, né? Eles saíram, já saíram. O Obama tinha assinado o Acordo de Paris e o Trump retirou a assinatura dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o maior movimento, né? É o maior acordo que teve para tentar parar o aquecimento global. Jesus. É um absurdo. Estados Unidos só fazendo Aquele cara... bosta. Desculpa o palavrão, mas Não, aquele cara... Desculpa, gente, mas aquele cara é complicado. Não posso falar palavrão porque tô em aula, mas é Bush. Muito Bush. Mas é isso. Vai contar. Agora, tipos de rochas e minerais. Quer falar isso? Aqui a gente só entrar em dois conceitinhos com vocês. Aqui o conceito básico do que é um mineral e do que é uma rocha. O mineral são substâncias sólidas não orgânicas com composição química definida. Se alguém te perguntar o que é um mineral, tu pode responder isso. Substância sólida não orgânica com composição química definida. Já as rochas são agregados naturais de incontáveis minerais. Só que às vezes não são incontáveis, pode ser só um. Que daí é bem exposto e tu vê um mineral só que a gente chama aquela rocha pelo nome daquele material, daquele mineral. Existem os principais três tipos de rocha que existem, são as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Vocês provavelmente já viram isso na escola, né? Alguém lembra? Não lembro de rocha. Rochas... Todo meu primeiro trimestre foi isso. Todo o primeiro trimestre? Então tu tá craque já. Então, explica aí. Então vamos lá. Com vocês agora, a colega, que não vi quem é. A Fátima falou. A Fátima, bom, tá, vamos lá, Fátima. Ó. As rochas ígneas se formam a partir do resfriamento e cristalização do magma que se encontra no interior da Terra. E a rocha ígnea pode ser tanto vulcânica ou plutônica. Que são os nomes bonitos e difíceis para extrusiva e intrusiva. Como eu falei já anteriormente, a rocha ígnea intrusiva se resfriou no interior da Terra. Não só resfriou, ela se resfriou e se cristalizou no interior da Terra. E é por isso que acontece aquela diferença na cristalização. Os minerais são melhor cristalizados
nas rochas intrusivas, porque ela resfriou mais lentamente. Para visualizar, acho que um pouco melhor a intrusiva, tu vai conseguir identificar os pontinhos de várias cores diferentes, tá? Bem direitinho tu vai ver. Isso aí. São porque elas esfriaram de maneira diferente e conseguiu haver essa separação muito mais fácil do que uma rocha que realmente do nada esfriou. Então tá tudo meio que embolado, e tu não consegue identificar do que é feito sem uma averiguação. As rochas ígneas, então, se formam a partir do resfriamento e cristalização do magma, que em algum momento é expelido da Terra, ou ele é expelido mesmo no interior da Terra. As rochas sedimentares são criadas através da solidificação de sedimentos, ou seja, aquele processo de intemperismo e erosão, uma hora se sedimenta e forma esse sedimento. São constituídos através de restos orgânicos, como calcário, ou a partir de outras rochas. As rochas metamórficas são formadas através da mudança de rochas ígneas e sedimentares. Elas podem ser formadas tanto no subsolo quanto na superfície. A metamórfica, esses três tipos de rocha, esses dois tipos aqui de rocha, são ígneas, né? As rochas ígneas, tanto intrusivas quanto extrusivas. O granito é muito utilizado como uma rocha ornamental e na construção civil, e é a rocha magmática intrusiva mais abundante do planeta. E como o professor falou, tu pode ver direitinho cada mineral, né, no granito, porque é bem definido, resfriou com calma. Tu consegue ver cada parte mineral mais escura, a parte mais branquiçada. Às vezes cria cores diferentes. O granito que a gente tem um granito bem famoso, que é o granito mais avermelhado, né, que a gente às vezes usa em ornamentos, mas tem um azul, tem um granito verde, eu acho, parece. Mas tudo isso se formou por causa desse resfriamento mais lento. E o basalto também a pedra é utilizada como pedra britada, a brita que a gente chama. Normalmente ela é composta de basalto e é a rocha magmática extrusiva mais abundante do planeta. Ou seja, a gente tem esses dois exemplos de rochas magmáticas. Outra coisa, rocha ígnea ou magmática é a mesma coisa. São dois nomes para as rochas ígneas, que podem ser chamadas de rochas magmáticas, extrusivas ou plutônicas, ou rochas magmáticas intrusivas e vulcânicas. Lembrem disso. As extrusivas a gente pode chamar elas de rochas vulcânicas também, e as rochas intrusivas a gente pode chamar de rochas plutônicas. Vocês podem ver recorrentemente. O granito e o basalto, e esse aqui é um exemplo de uma rocha sedimentar, que é o arenito. E um fato interessante sobre os sedimentos, sobre as rochas sedimentares, é em relação à proporção delas, né? Porque elas correspondem a apenas 5% das rochas do planeta, mas elas são 75% das rochas expostas. Ó. No volume total de rochas presentes no planeta, as sedimentares correspondem a apenas 5%, contra 95% de rochas cristalinas. Rochas cristalinas são, por sua vez, rochas magmáticas ou metamórficas. Considerando a exposição de rochas na superfície, as sedimentares correspondem a 75% e as cristalinas apenas 25%. Acho que para o pessoal visualizar, a rocha sedimentar vai ser, falando bem básico, né? Areia compactada, pode-se dizer. Vai ser todo o material que é intemperizado e retirado, erodido das rochas ígneas, vão cair em algum lugar e, por algum motivo, pode sofrer alguma pressão até por um derramamento vulcânico, que nem aconteceu aqui com a gente, né, no Rio do Sul, ou até pressão de vegetação acima delas, que isso vai causando uma mudança física nelas e vai acabar compactando. Isso faz com que essas rochas acabem sendo bem arenosas, assim, e facilmente permeáveis. Que a permeabilidade é uma coisa boa de salientar nessas tipos de rocha sedimentar, porque com sua permeabilidade, com a entrada de água, ela vai ser o quê?
vai ser o principal local de formação de aquíferos, tá? Então, as rochas sedimentares são essenciais para a formação de aquíferos. A gente tem aqui o aquífero Guarani nosso, né, que é um dos mais, o mais abundante. Acho que tem o do chão agora, que estão vendo se é mais abundante, mas o aquífero Guarani, que se concentra aqui na região sul e vai em vários outros países, né, é devido a ter uma rocha sedimentar muito grande, uma formação rochosa sedimentar muito grande abaixo da gente aqui na região. O aquífero Guarani é muito formado graças à bacia sedimentar do Paraná, né? É onde fica as rochas sedimentares que conseguiram guardar, reservar, devido à sua porosidade, toda a chuva que percolou ao longo do tempo. Eu tenho quase certeza que é percolar. Percolar, aquela palavra. Mas nessa questão de... Por que ela, então, é 75% mais exposta do que as outras rochas? Porque, realmente, ela sempre vai ser formada mais superficialmente. Porque ela vai ser processo da erosão e da deposição na região superficial do nosso planeta. Então, ela é sempre muito mais fácil de ser exposta, assim, ao ar livre, né? Do que toda essa rocha aqui, ígnea mais abaixo, que formado. Você pode voltar lá na primeiro slide, né? Vai voltar muito. Esse aqui? Não, o primeiro dá para mostrar ali torres, só para deixar visualizar eles. Ou, sei lá, se for muito... Você vai travar. Aqui, ó. Acho que mostrar ali a guarita ali, que é essa região. Como a gente falou, toda essa parte esbranquiçada é rocha ígnea, que é essa massa de lava que se depositou, se acabou se concentrando acima do que? De uma rocha sedimentar que, se vocês notarem aqui nesse resquício de paredão aqui que a gente tem, né, nessa torrezinha, ali bem na base é uma rocha mais avermelhada, que é esse arenito, que foi compactado, esse antigo deserto que a gente tinha aqui nessa região, que foi compactado por um baita de uma mar de lava acima e acabou deixando esse granito, esse arenito mais abaixo da gente aqui. Isso faz com que concentre água, concentre várias coisas. Isso é a geografia nos nossos olhos. Geografia física. Todos esses três tipos de rochas fazem o ciclo das rochas. Qualquer tipo de rocha, ao ser levada para o manto por subducção, sofre aumento de temperatura e pressão, fundindo e voltando a ser magma, permitindo a formação de uma nova rocha metamórfica e dando início a um novo ciclo, que é representado por esse gráfico aqui, por essa figura aqui. Só para também salientar que a metamórfica vai ser as rochas mais aquelas bonitinhas, aquelas que o pessoal gosta de transformar em colar e essas outras coisas, né? Porque elas sofreram um processo tão absurdo de pressão, daí é uma pressão absurda, assim. Tipo, pérola... Não, pérola é outra coisa, pérola é biológico. Ah, tá. E a pérola... As rochas Os cristais. Desculpa interromper. Cristais, isso aí. Porque a rocha metamórfica, por ela ser a fusão de várias rochas que já existiram antes, normalmente ela preserva o traço do componente químico, daí fica essas ondulações aqui, ó, que eram várias rochas que foram fundidas. Pensa como se tu botasse num caldeirão de metal quente e derretesse e formasse esses desenhos aqui, entendeu? E é por isso que ela é muito preferida para ornamentos tipo colares. Assim. Tem esse processo. Isso aí é uma rocha que... Qual que é aquela rocha roxinha que a gente tem bastante aqui, como é que é? Ametista. A ametista a gente vai falar no final dessa aula, que eu acho que não vai durar. No final dessa aula eu botei pra gente falar um pouquinho sobre a mineração no Rio Grande do Sul. Pode. Só que o tempo é curto e se eu não me engano, tem mais slides, não lembro. Vamos ver. E só pra... Acho que tá acabando. Não, mas tá quase no final, acho que. Mas só pra deixar esclarecido, a pérola é que geralmente é formado em ostra, que daí alguma areinha entrou, e como aquilo ali machuca a ostra por dentro, ela vai criar essa coisa biológica que ela tem dentro, assim, essa perolagem, assim, pra não deixar machucar ela por dentro.
A gente abre e pega. Tanto que se tu abre uma ostra, dentro dela ela tem essa camada perolada, assim, dela. Daí o pessoal, para produzir pérolas. Como é que muda a câmera? Tem uma ametista bem aqui que eu quero mostrar. Ah, tem a ametista? Tá, dá pra ver bem direitinho. Show. Aqui tem mais. Legal, Ana. Ametista bem Agora abundante aqui, né? Eu tenho uma ametista aqui também, só que eu não. Aula que vem eu trago e mostro. Essa aqui aparece mais, ó. Tem uma coleção de peraí, eu vou trazer um negócio também, peraí. Ui! O que é? O meu travou aqui a tua câmera, eu não tô vendo. A minha? Sim, mostra de novo, por favor. Não sei se vai dar pra ver. Mas eu tenho. Consegue ver? Agora eu consigo ver, obrigado. Eu tenho isso aqui que eu não sei, não faço ideia o que é, mas. É uma safira? Parece uma safira isso. Ah não, safira é caro. Que acaba se formando meio que essa cristalização. A gente. Que eu ia falar pra vocês agora. Eu posso estar falando uma grande bobagem. Mas essa rocha que o Dani mostrou, provavelmente é uma metamórfica. Na minha opinião. Porque vocês veem que ela, se não é uma metamórfica, ela representa muito bem uma metamórfica, porque ela tem os cristais de vários tipos de minerais. Ó, dá pra ver direitinho que ela fundiu vários tipos e criou várias linhazinhas, né? Que seria o processo de metamorfização de uma rocha. Ó, e esse processo que é tão absurdo na natureza virou peso de papel. A gente tem que pensar que as rochas sedimentares são formadas através do diagênese, que é a compactação e sedimentação de sedimentos, que é num nível mais superior mais superior da crosta, no caso, né? Seria que acontece não tão profundamente quanto o processo de pressão e metamorfização das rochas, que é causado pelo processo de fusão. Lembrem disso, a diagênese forma rochas sedimentares e as rochas metamórficas é causado pelo aumento de temperatura e pressão feitas pela fusão, que derrete a rocha, forma em magma novamente e cria uma nova rocha, que ao aferrecer ela cristaliza novamente e forma uma rocha plutônica que aflora na superfície. Ou ela é expelida e forma uma rocha... Travou aqui, pessoal? Tá, a gente tá te ouvindo, tranquilo. Ah, só a câmera de vocês que travou pra mim. Então tá bem boa. Onde é exposto novamente as rochas. Vocês têm que pensar nisso como o ciclo das rochas, né? Toda rocha vai ser uma hora desagregada, vai ser erodida, intemperizada, erodida, transportada, vai ser sedimentada, que por sua vez vai sofrer a diagênese, vai se formar uma rocha sedimentar, que um dia vai virar uma rocha metamórfica e assim segue. Vamos lá, terminar a aula então, que tá acabando. Vamos lá. Ó. Aqui eu pontuei com vocês as principais jazidas de carvão do Rio Grande do Sul. Fica nesses municípios aqui que vocês têm que, ao ver esses municípios, vocês têm que lembrar desse outro mapa aqui, do mapa geomorfológico do Rio Grande do Sul. A maioria dos lugares, a depressão periférica é onde existem os maiores depósitos carboníferos do Rio Grande do Sul, que é onde a gente tira o carvão, que é o principal mineral que a gente tem aqui, que é o que a gente mais vende, que a gente mais exporta. Está todo sedimentado na depressão periférica, que é onde aconteceu o depósito de vários sedimentos, né, durante o Carbonífero e o Triássico, que é aproximadamente 300 e 200 milhões de anos atrás. Pouca coisa, novinho. Daí a gente tem que lembrar também que o Rio Grande do Sul é responsável por 89% dos recursos de carvão de todo o Brasil.
Ou seja, essa região das jazidas de carvão do Rio Grande do Sul são muito importantes. Inclusive a gente tem jazidas de carvão até em Porto Alegre. Está tendo uma polêmica que vão abrir uma nova mina de carvão aqui, né? Não sei se vocês estão ligados. Sim, eu ia comentar justamente isso agora. Enfim, essa região é bem famosa e também tem no estado de Santa Catarina, perto da fronteira com o Rio Grande do Sul. Naquela pequena parte roxinha ali, é o litoral o litoral de Santa Catarina que também tem jazidas de carvão. Tem um valor econômico muito alto. Se vende muito caro e por isso que é um bem muito precioso e um mineral muito explorado aqui no nosso estado. E eu queria apontar para vocês que só isso, que a depressão periférica é normalmente onde se encontra esses depósitos de carvão. E aqui... Mas, Léo, só para acentuar esse negócio do depósito de carvão na depressão periférica, por quê? Porque a depressão periférica é onde vai se deposicionar qualquer sedimento erodido das regiões mais altas. E é o carvão mineral, né? Que a gente tem carvão vegetal e carvão mineral, mas carvão mineral, carvão que dá grana, né? Ele é uma rocha sedimentária, uma rocha que vai ser um depósito da erosão de outras rochas. Tá? Então, vai sempre se concentrar nessas regiões de depressão, a parte sedimentada, né? A parte erodida vai estar ali. Isso daí, verdade. Bem pontuado. E o que eu ia falar também sobre esse outro gráfico aqui. Desculpa, eu até te interromper o teu raciocínio. Não, mas eu ia... Era antes de tu falar, eu me esqueci. Então, não me interrompeu. E as jazidas de carvão... lembrei. O carvão... Não, ia só comentar que tu comentou agora que o carvão mineral queima mais fácil, né? Do que o carvão vegetal. E é por isso que ele tem mais valor econômico. Se eu não me engano, o carvão mineral é melhor, né? E tem mais energia do que o carvão vegetal. Ele concentra mais carbono, ou seja, queima mais, né? Do que acho que o carvão que mais causa energia é o carvão a hulha, que é o tipo de carvão. Tanto que a gente tem a hulha negra, né? Que é onde tinha um depósito de carvão bem bom. Sabia. Mas mesmo assim, nosso carvão é meio meia boca. As rochas ametistas que a colega mostrou e a ágata são os dois principais minerais em termos de valor comercial e só tem no Planalto Meridional. Todas as jazidas de ametista e de ágata se concentram aqui, ó. Essa parte roxinha, os pontos roxinhos do mapa, são onde tem jazidas de ametista. A areia também é uma importante mineral que a gente utiliza muito na construção civil, areia. E também sim, tem bastante depósitos aqui na região do Planalto e da depressão periférica. Agora é a hora dos exercícios. Que a gente vai se exercitar agora um pouquinho. A gente tem 10 minutos. É pouco. 10 minutos. Vocês querem perguntar alguma coisa? Discutir alguma coisa que vocês acham interessante pontuar? Não? Alguma dúvida? Tem aqui alguma curiosidade, alguma... A aula é de vocês também, pessoal. Vamos... Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos se exercitar um pouco. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ler a questão aqui. Daí quem quiser colocar no chat a resposta pode ir colocando. Quem lê e já saber a resposta pode colocar.